Notícias indicam que o líder supremo do Irã pode ter sido eliminado por ataques israelenses, gerando tensão global e levantando debates sobre guerra, paz e profecias bíblicas. Estaríamos diante de um novo cenário no Oriente Médio? É tempo de oração por Israel e pelas nações. Assista até o fim, comente sua opinião e se inscreva no canal. E onde vamos estar reagindo é ali no canal Cristão Também Pensa, onde tem nos dado conteúdo de relevância. E eu vou deixar o link na descrição para que você possa acompanhar o canal. Dito isto, vamos para o vídeo. Agora é oficial. Segundo o site importante israelense chamado Stand With Us, o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, foi eliminado no ataque israelense desta manhã de sábado. Isto pode trazer uma grande reviravolta para o futuro do Irã. Alguns acreditam que, com a perda deste homem forte, talvez o acordo de paz entre Israel, os Estados Unidos e o Irã esteja mais perto do que nós imaginamos. Há a possibilidade, inclusive, que o filho do Shah Reza Pahlavi possa assumir, trazendo de volta os tempos de paz que havia na época do Shah Reza Pahlavi entre Israel, Irã e os Estados Unidos. Outros acreditam que o regime dos ayatolás ainda vai tentar resistir, levantando um outro líder supremo. Vamos continuar orando pela paz para que o menor número de pessoas inocentes morram nesta guerra. E, quem sabe, nós não teremos de fato o fim de uma era de tirania. É tempo de a gente estar orando pelo Oriente Médio, orando pela paz em Jerusalém. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Independente da sua visão política ou religiosa, o que está acontecendo no Oriente Médio pode marcar uma virada histórica para Israel, para o Irã e para o mundo inteiro. Quando o nome desse peso entra no cenário de uma notícia tão explosiva, a pergunta que fica é: estamos vendo apenas mais um capítulo de guerra ou o começo de uma mudança que pode abalar as nações? Fica comigo até o fim, porque o que eu vou mostrar agora é ainda mais forte. Principalmente atentos, porque Jesus está voltando, os sinais dos tempos estão por aí. É tempo da gente se alinhar com Deus, alinhar com o Espírito Santo e entendermos o que Deus está dizendo sobre as nações, porque Jesus está voltando. Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Mas nesse exato momento, ore pela paz em Jerusalém. Ore, nós temos amigos em Israel, amigos que estão se escondendo. Nessa madrugada eu conversei com um amigo meu que está em Jerusalém, estava indo para um bunker, que a gente chama, para um abrigo. Então é tempo de oração por Israel, é tempo de orarmos por Israel, orar pela paz em Jerusalém. Mas também você entenda, alinhe-se com Deus. É tempo de você saber, o mundo está se agitando, as nações estão agitadas, porque Jesus está voltando. Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Estou tão emocionada, tão emocionada. A gente ora tanto pela igreja perseguida, nós cristãos, falando do nosso povo. E o Irã sofrendo tanto na lista de países de maior perseguição. Se eu não me engano, esse ano, na lista dos países de maior perseguição, estava em 9º lugar. E mesmo que você não concorde com Israel nisso, naquilo, você precisa ser alguém que entende o que é uma ditadura, o que é atrocidades que nós vimos nas câmeras que filmaram há poucas semanas, gente. O maior massacre ditatorial do Irã em massa. Olha, eu sinceramente acredito que não dá mais para olhar para tudo isso apenas como geopolítica. Tem algo muito maior acontecendo diante dos nossos olhos. Guerra, tensão, medo, perseguição religiosa, Oriente Médio em chamas e um mundo cada vez mais inquieto. Muita gente já está se perguntando se esses são os sinais dos tempos. E eu quero aprofundar isso com você até o final desse vídeo. Então já deixa o like, comenta a sua opinião e não saia daqui. Fique até o final do vídeo. Aquelas milhares de pessoas, gente, nós temos que orar e entender que os iranianos estão celebrando o que começou a acontecer hoje. Os ataques são tão precisos, né? Eu fiquei impressionada, gente, com
tão certeiros ali, aquele palácio, o complexo residencial do Ayatollah que foi eliminado. E a minha oração logo cedo, quando eu ouvi dos ataques, né, que começaram, apesar de já estar orando há dias, as orações junto com o Gustavo, com outro irmão que estava ali conosco em casa. Lembrei do Gustavo falando que se encontrou com o irmão Yun, o Homem do Céu, né, daquele livro, se você ainda não leu. E ele falou que não temem, os irmãos chineses não temem pregar o evangelho, porque eles já enfrentaram cadeias, eles já enfrentaram torturas, eles já enfrentaram tanta perseguição. O que essa igreja iraniana vai fazer apressando a vinda do Senhor, nós ainda não vimos. Vem, Senhor Jesus. Aliás, eu quero honrar aqui não só a igreja iraniana, mas o povo iraniano em geral, gente. Que povo valente. Eu vendo as manifestações na rua incessantes, mártires mesmo pela liberdade. E o Brasil, em nome de Jesus, vai levantar, não vai ficar deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu. Gente, nós cremos que esse abalar das nações toca todas as nações, toca nós no Ocidente também, toca o Brasil, para que tronos sejam movidos, para que raízes, principados, e aqui algo muito importante eu quero falar que está sendo abalado no Oriente Médio, não tem só a ver com agora. Eu vou contar agora, se você não sabe ainda, é muito especial. E mesmo se você não tem, assim, o dom carismático de profecia ou o ministério profético, essa função, eu quero te dizer que é meio assim, coincidência demais. Você lembra que Jezabel reaparece, o nome dela é citado por Jesus em Apocalipse? Não é a mesma mulher de Acabe, né? É um nome que foi dado referente ao espírito maligno que agia na vida daquela mulher em níveis de governo, né, um nível altíssimo ali no Oriente Médio. E não só Jezabel tem o seu nome repetido, mas hoje em dia também, né, os homens e as mulheres intercessores, nós usamos muito dizer o principado da Pérsia, que fala no livro de Daniel, também chamado de Amã, porque Amã foi aquele persa, aquele homem nobre no governo do marido da rainha Esther, do rei Assuero, rei persa, que queria aniquilar o povo judeu. Sabe que dia é hoje? E é exatamente por isso que esse assunto precisa ser tratado com atenção, discernimento e oração. Porque o que acontece em Israel e no Irã não fica só lá. Isso mexe com a política internacional, com a fé de milhões de pessoas e com a expectativa de quem acompanha as profecias bíblicas. Agora eu quero que você fique até o fim, porque a parte final eu vou te mostrar porque tanta gente acredita que esse momento pode representar o fim de uma era e o começo de algo ainda maior. Se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Véspera de Purim. Deus, no calendário bíblico, tem algumas festas que Ele mesmo ordenou ao povo judeu. E essa festa também é uma festa perpétua. Ou seja, gente, eu acho que até no céu, nós que nos unimos ao Deus de Israel, e nós que não éramos povo, somos tornados povo por meio de Jesus, o Messias de Israel, não é isso? Vocês estão entendendo, né? A festa de Purim começa no pôr do sol desse sábado, que já iniciou-se. A festa de Purim já iniciou em Israel e os judeus no mundo inteiro celebram, assim como o livramento nos tempos da rainha Esther contra Amã, o arqui-inimigo do povo judeu, que tentou aniquilar todos de uma vez. Hoje, gente, entrando na festa de Purim, o povo judeu, o povo de Israel, que é cercado de nações financiadas pelo Irã, com grupos terroristas nesses lugares contra Israel. Gente, não tem como ser coincidência, né? E vai haver paz, porque essa guerra não é só terrestre, é uma guerra espiritual e o principado de Amã está cada
caindo, que caia mesmo e permaneça caído. Por isso, orai pela paz de Israel significa as nossas orações como armas de guerra, né? Existem aí os exércitos na terra, mas existem os exércitos dos céus. O nosso Deus é chamado Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Quem é esse? O Rei da Glória. E nós, como pessoas que entendem que as armas da nossa guerra, está escrito, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, precisamos estar orando que com a queda do regime, esse regime ditatorial opressor seja realmente mantido por terra e que até mesmo o que vem depois dessa guerra, né, não seja anarquia, mas principalmente a revelação da verdadeira paz, que não é acordo político, não é queda de regime ditatorial, nem democracia, mas a verdadeira paz é uma pessoa, é a revelação do único que é capaz de trazer paz para o ser humano, transformar o homem por dentro, transformar uma família, transformar uma nação, uma cultura, trazer paz. Yeshua Sar Shalom, Jesus, o príncipe da paz. Bom, diante de tudo isso, fica claro que o que está acontecendo no Oriente Médio não é apenas uma notícia internacional. Estamos falando de Israel, Irã, guerra, tensão mundial, perseguição religiosa e de acontecimentos que estão mexendo com a fé, a política e o futuro das nações. Agora eu quero saber de você, tudo isso é apenas geopolítica ou também são sinais dos tempos? Deixe sua opinião aqui nos comentários, curta este vídeo, compartilhe com mais pessoas e se inscreva no canal. Porque aqui você acompanha análises fortes, notícias impactantes e reflexões profundas sobre Israel, profecias bíblicas e acontecimentos que podem mudar o mundo. E fique até os próximos vídeos, porque essa história ainda pode trazer revelações muito maiores. Deus abençoe e até o próximo vídeo.